E aí galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu me chamo Alex Miranda e eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu vim trazer para vocês aqui um conteúdo sobre o ChatGPT. Vou explicar para vocês o que é o ChatGPT, como ele é estruturado, como ele funciona, tá? Um pouco de como é toda essa estrutura da inteligência artificial, que é o ChatGPT, tá? E vou levar vocês ao site da OpenAI, ao ChatGPT, mostrar como vocês fazem o processo de acessar ao ChatGPT e formas de utilizá-lo, tudo bem? Se você ficar com alguma dúvida, eu vou pedir para você vir aqui embaixo nos comentários, mandar a sua dúvida, que eu vou estar respondendo, escrevendo, mandando um texto todo detalhado, tirando a sua dúvida, beleza? E caso você goste do vídeo, caso você esteja gostando, deixe o seu like aqui embaixo para fortalecer o canal e sugerir para mais pessoas que tenham o mesmo interesse que você e ajudar cada vez mais as pessoas aí que têm dúvidas, tá? Vamos aqui para a tela do meu computador, onde eu já estou com o site da Wikipedia aberto relacionado ao chat. Vou ler um pouco do texto e vou explicar para vocês um pouco mais sobre o chat GPT, essa inteligência artificial, ok? Então vamos lá. O ChatGPT é um chatbot online de inteligência artificial. Para quem está com dúvida e pode estar se questionando, chatbot é um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com pessoas. O objetivo é responder às perguntas de tal forma que as pessoas tenham a impressão de estar conversando com outra pessoa e não com um programa de computador. E vale relembrar que também é de forma automática, então não é comum você entrar em algum site, tem lá no cantinho direito inferior, tem um chatbot, você acessa ele, manda a sua pergunta e ele às vezes vai respondendo ali. Nem sempre funciona muito bem, mas já tem uma estrutura e tem uma definição específica. É um chatbot online de inteligência artificial. Inteligência artificial é um campo de estudo multidisciplinar que abrange várias áreas do conhecimento. Embora o seu desenvolvimento tenha avançado mais na ciência da computação, sua abordagem interdisciplinar envolve contribuições de diversas disciplinas. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: a inteligência artificial é a simulação, o desenvolvimento, usando ciência da computação, então computadores, processamento quântico, processamento e toda essa complexidade para desenvolver uma inteligência, por exemplo, igual a inteligência humana, seria algo mais parecido, seria a inteligência humana, e reproduzir isso, criar essa inteligência desenvolvida pela tecnologia, ok? E aí a gente poderia ter mais processamento, mais dados, mais informações e mais memória e tudo mais. E aí, SA, que é um chatbot online de inteligência artificial, foi desenvolvido pela OpenAI. É uma empresa, tá? É um laboratório de pesquisa de inteligência artificial. Ela é estadunidense e consiste na organização sem fins lucrativos, a OpenAI Incorporated. A subsidiária com fins lucrativos é a OpenAI Limited Partnership. A OpenAI conduz pesquisas de IA com a intenção de declarar e promover e tudo mais. Beleza? Então já está aí definido. Tem uma empresa, a OpenAI, e tem um laboratório que desenvolveu esse chatbot usando a inteligência artificial. Foi lançado em novembro de 2022, ainda estávamos em pandemia, se eu não me engano, estava ali saindo da pandemia. E o nome ChatGPT combina chat, que se refere à funcionalidade do ChatGPT, e ao chatbot, e ao GPT, que é um transformador pré-treinado generativo, um modelo de linguagem grande, tá? Ele foi baseado em modelos fundamentais da OpenAI, especificamente o 3.5 e o 4, aonde eles usam uma combinação de técnicas de aprendizado supervisionado e de reforço. Vale relembrar que as técnicas de aprendizado por reforço seria tentativa e erro. Você vai ensinando, vai ali direcionando o que a pessoa, o que a inteligência vai aprender. O ChatGPT é um protótipo de inteligência artificial que chamou a atenção por suas respostas detalhadas e articuladas, embora a precisão de suas informações tenha sido criticada, tá? Foi encontrado algumas respostas com informações com datas incorretas, alguns dados foram alucinações. Você vai ver
que o ChatGPT tem respostas que são alucinações. Ele cria dados que não existem e te dá uma resposta que não existe, uma resposta falsa. Em alguns casos, não em todos. Segundo o New York Times, o entusiasmo em torno da aplicação da tecnologia da OpenAI lembrou muitos momentos que viraram o Vale do Silício de cabeça para baixo, desde a chegada do primeiro iPhone e do mecanismo de busca da Google até a introdução do navegador do Netscape, que preparou o cenário para a comercialização da internet. Para Bill Gates, o ChatGPT vai mudar o mundo. Até agora, a inteligência artificial podia ler e escrever, mas não conseguia entender o conteúdo. Os novos programas como o ChatGPT vão tornar muitos trabalhos de escritório mais eficientes. Isso vai mudar o nosso mundo. O Bill Gates, que é uma pessoa muito importante, um magnata, empresário, diretor executivo, investidor, filantropo e autor norte-americano que foi conhecido por fundar, junto com Paul Allen, a Microsoft, e hoje, atualmente, ele é um dos homens mais ricos do mundo. Ele disse que o ChatGPT vai mudar porque ele agora tá... Estamos entrando numa nova plataforma, num novo nível, tá? Num novo nível. Aqui vai ter outras informações, tá? Recursos e limitações, os plugins, recepção, alguns detalhes sobre o ChatGPT, que vale a pena a gente estender um pouco mais a aula para poder explicar para vocês mais sobre, tá bom? Então vamos lá. Trazendo a questão aqui dos recursos e das limitações, o que acontece? Eu vou pincelando as informações, porque eu quero mostrar para vocês que esse conteúdo está aqui disponível e vocês podem ter o acesso e acompanhar também. Embora a função principal de um chatbot seja imitar a conversa de um humano, o ChatGPT é versátil. Por exemplo, ele pode escrever e deburar programas de computador, compor músicas, teleplays, contos de fadas e redações de estudante. Responda às perguntas do teste, às vezes, dependendo do teste, um nível acima da média do candidato humano. Escrever poesias e letras de músicas, emular sistema Linux, simular uma sala de bate-papo, entre vários, como vocês podem até ler aqui, jogar jogos como Tic-Tac-Toe e simular um caixa eletrônico. Os dados de treinamento do ChatGPT incluem páginas de manual e informações sobre fenômenos da internet e linguagens de programação, tá? Como sistemas de quadros de avisos e a linguagem de programação Python. Para vocês aí que não tem tanto contato com desenvolvimento, né, com programação, uma linguagem de programação é um método padronizado formado por um conjunto de regras e sintáticas e semânticas de implementações de um código-fonte. O que eu quero dizer? Uma linguagem de programação é uma linguagem onde liga o ser humano a uma máquina, onde o ser humano, por exemplo, pode desenvolver todo um programa por meio desta linguagem e aí ele vai dar esses comandos ao computador. Uma das mais atuais é o Python, tá? Python é uma linguagem de programação de alto nível. Alto nível significa que ela é mais próxima à linguagem humana. Baixo nível, menos próxima à linguagem humana, mais próxima à linguagem do computador. Interpretada por script, imperativa, orientada a objeto, funcional, de tipagem dinâmica e forte. Foi lançada por Guido van Rossum em 1991 e atualmente depois aí vai ter outras informações. Para você que não entende muito bem, ele tá dizendo aqui que ela tem várias características de uma linguagem e que ela é muito recente. Beleza? Em comparação aos seus antecessores, o ChatGPT tenta reduzir a respostas prejudiciais e enganosas. Por exemplo, enquanto o InstructGPT, que foi o antecessor do ChatGPT, aceita a premissa do Compt, fala-me sobre quando Cristóvão Colombo veio para o Brasil em 2015, Estados Unidos, como sendo verdadeiro. O ChatGPT reconhece a natureza contrafactual da pergunta e se enquadra sua resposta como uma consideração hipotética, o que poderia acontecer se Colombo viesse aos Estados Unidos. Então, ele entende esses contextos. O mais novo ChatGPT, diferente do antecessor, ele aceita informação errada e tenta direcionar ela ou para uma situação diferente ou tenta corrigir a informação dada, tá? O ChatGPT, em sua maioria, é uma inteligência artificial, tá? Pra gente, assim, que tem conhecimento
mais profundo das técnicas de como foi montado, você vai entender mais os processos que ele vai responder, tá? As suas perguntas, as estruturas que ele montam, como montar a estrutura. Agora a gente vai lá pro site da OpenAI. Eu vou aqui, ó, google.com, tá? E vou pesquisar chat GPT. No primeiro link, a gente vai achar aqui o chat.openai.com. Vamos acessar aqui o site para poder ter acesso a esse chat GPT. Hoje o chat GPT, ele tem aqui o que a gente pode chamar de estrutura. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ele vai ter aqui dois tipos de chat GPT disponíveis hoje, que seriam os 3.5 e o 4.0. Bom? E o chat GPT está disponível nas plataformas de sites, tá? Então, no computador pelo navegador, no celular pelo navegador ou pelos aplicativos que a gente também encontra no Android e no iOS, para quem tem interesse. Se você não tem conta, você vai se inscrever e vai se inscrever, que é o SingRup no meu computador, e você vai entrar aqui ou com a sua conta da Microsoft, sua conta da Google, do Gmail, ou sua conta da Apple, seu iCloud, ou ali o e-mail relacionado à sua conta da Apple. Também pode iniciar o procedimento com o seu e-mail. Muito, muito, muito prático e muito simples. Beleza, galera? Eu vou fazer o login com a minha conta do Google, já tenho conta no chat. E quero explicar para vocês aqui um pouquinho sobre a questão da diferenciação do 3.5 para o 4.0. O 3.5 é o padrão, tá? Você vai ter acesso a ele independente, ele é gratuito. A questão do 4.0 é pago. Ele vai ter o upgrade para esse Plus. Atualmente, ele vai ter aqui um custo de $20 mensal. Se a gente for calcular hoje, o dólar real, ele vai estar o equivalente aqui a 98,20 centavos sem a taxa do cartão de crédito, por exemplo, sem o spread, sem o IOF, tá? Vai estar em torno de R$ 100 por mês. Ele vai ter algumas diferenciações nas buscas e alguns acessos adicionais, algumas ferramentas adicionais, tá bom? E no chat GPT 3.5, que é o gratuito que você vai ter disponível aí para você utilizar nos seus estudos, no dia a dia e tudo mais, a gente pode explorar as mais diversas prompts de comando, né? É o nome que a gente dá, as estruturas que a gente usa para poder criar ali ou pesquisar algum assunto, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês de alguns comandos. Eu vou dar um comando para ele fazer uma descrição para uma publicação do meu Instagram, tá? Tô sendo bem objetivo. Eu tenho um objetivo. Esse objetivo é qual, tá? Eu vou mostrar aqui um pouco a minha. Eu tenho um objetivo, tá? Eu tenho o objetivo de fazer uma publicação para o meu Instagram. E aí nessa publicação, eu preciso que quem vá criar faça um texto persuasivo, como um copywriter, tá? Além disso, essa publicação precisa ter hashtags e precisa ter uma chamada para ação para me seguir. Então eu vou descrever o que eu quero e ele vai montar a estrutura e eu altero o que não for ali compatível com o que eu quero, tá? Então vamos aqui para minha tela. Por exemplo, eu vou pedir para ele atue como um copywriter e social media que possui experiência nas duas áreas. Eu estou dizendo para ele agir como, tá? Um copywriter e um gestor de redes sociais, tá? Agora eu vou pedir para ele criar. Então eu vou crie uma legenda
para um post no Instagram. Para no Instagram. Criar uma legenda para um post no Instagram, ok? De 7 linhas. Vou especificar quantas linhas eu quero. Você pode não especificar se não quiser. Com hashtags. E vou especificar agora, botar uma vírgula. E vou especificar qual é o tema. Sobre viagens, por exemplo. Explorar é descobrir novos horizontes e colecionar memórias que duram para sempre. Cada cidade, cada paisagem conta sua história, sua própria história. Deixe-se levar pelas aventuras, mergulhe em culturas diferentes e abrace a jornada para ampliar sua visão de mundo. Viajar não é apenas sobre destinos, é sobre experiências que nos transformam. Vamos nos perder para nos encontrar em lugares inesquecíveis. Então ficou relativamente bom. Vou pedir para ele adicione uma CTA. CTA significa chamada para ação. Uma CTA para me seguir. Ele vai adicionar agora a chamada para ação. Quer mais inspiração nas suas viagens? Siga-nos para novos destinos imperdíveis. Então pronto, ele me deu um texto. Eu posso copiar, por exemplo, ou vir aqui e, por exemplo, editar esse texto. Eu quero... Opa, perdão. Beleza. Agora eu posso ir, por exemplo, no meu post. Eu vou pôr aqui no meu Drive. Eu vou editar para vocês para mostrar. Aqui, ó, meu Drive. Vou adicionar aqui um documento. Agora eu vou alterar um pouco o texto. Eu dei suas hashtags, que é uma estrutura que eu vou utilizar. A chamada para a ação eu vou fazer assim. Eu vou escolher esse emoji. Quero fazer um texto mais separado. Vou tirar esses dois. Vou tirar esse aqui. Colocar aqui. E vou fazer assim. Aqui, ó. Vou copiar esse. Excluir aqui. E pronto. E aqui eu já tenho, por exemplo, um texto com uma chamada para ação, né? E eu posso fazer assim também. Aqui eu tenho um texto com a chamada para ação. E já tenho todo... Pronto, eu tenho um texto e posso... Deixa eu copiar aqui esses emojis. Tenho um texto para ação. Eu tenho um texto, uma chamada para ação e tenho as minhas hashtags, tá? Tudo isso dado pelo ChatGPT. Posso alterar o texto, posso alterar a estrutura, posso alterar tudo e já teria montado aqui rapidamente, aqui em alguns segundos, eu teria montado toda a estrutura de um post. Então, para pessoa que é social media, para pessoa que trabalha com as redes sociais, para pessoa que está fazendo algo do tipo, já tem toda a estrutura do ChatGPT para montar as publicações e às vezes até antecipar e deixar agendado essas publicações. Uma outra situação que a gente pode utilizar seria atue, por exemplo, atue como
um profissional de inglês com experiência na área. Beleza? Ele já entendeu o que eu quero dele. Então, cara, agora eu vou estudar. Para você que quer usar o ChatGPT para estudar agora. Então, primeiro eu usei para criar posts no Instagram, posts no TikTok. Então, agora que nós definimos que ele vai agir como uma pessoa profissional de inglês da área, né? Agora a gente vai pedir para ele nos direcionar com o básico. Então, por exemplo, monte um cronograma de estudos para 6 meses com conteúdo básico. Monte mais 6 meses para intermediário e monte três cronogramas de estudos. Pronto. Monte 3 cronogramas de estudos de estudos. Ponto. 6 meses com 6 meses de conteúdo básico. O primeiro com 6 meses de conteúdo básico. O segundo com mais 6 meses para o nível intermediário. E o último com 6 meses para o nível avançado. Então, agora eu pedi para ele montar 3 cronogramas. Monte 3 cronogramas de estudos, ok? Deu comando. O primeiro com 6 meses de nível básico, o segundo com mais 6 meses para o nível intermediário e o último com 6 meses para o nível avançado. Então agora ele está montando para mim todo o cronograma como um professor de inglês, entendeu? E me dando a semana e as atividades. Então ele já me mandou todo o contexto. Então, olha, ele disse que ele incluiu. Ele não me deu detalhado, mas o primeiro ele me deu. Eu posso pegar aqui, ó. Eu pego todo o contexto. E aí falo, ó. Posso dar outros comandos. Então, na mesma linha, me sugira, ó, inclua um livro sobre inglês para cada período das semanas. Então eu tô pedindo para ele adicionar um livro sobre inglês sobre cada período da semana. Então ele já tá me dando, ó. Ele me deu o básico, o intermediário e as semanas. Então ele me deu aqui, ó, English Made Easy Volume 1, a new ESL Approach Learning English, Through Pictures, for Jonathan Crichton e Peter Kuster. Então já me deu um livro, o segundo ele me deu aqui o English Grammar in User, for Raymond Murphy, e o terceiro ali no nível avançado, o Advanced Grammar in Use, for Meeting Hay. Então ele me deu 3 livros para os 3 níveis. Agora me recomenda um podcast por período para ouvir enquanto dirijo. Um podcast sobre inglês por período para ouvir enquanto dirijo. Tá vendo que eu tô dando os comandos para ele? Você tem que dar os comandos. Você tem que ter um conhecimento prévio.
Você tem que entender um pouco da estrutura, você tem que ter um conhecimento para a gente poder estruturar. Então ele me deu aqui, ó, nível básico, nível intermediário e nível avançado. Ele me deu o English Class 101, 101, me deu 6 Minute English e me deu o TED Talks Daily. Então, tá vendo que ele me deu ali um podcast para eu ir ouvindo durante os períodos? Nas primeiras 24 semanas eu vou ouvir o podcast English Class. Cheguei na 25, eu vou mudar o podcast, vou continuar ouvindo no carro, no ônibus. Então ele me deu toda a estrutura, eu posso estudar inglês por aqui. Ou então eu posso tirar minhas dúvidas por aqui, tá? Isso não tira o fato que você vai precisar estudar e entender todo aquele contexto. Por exemplo, quero que você atue como, por exemplo, como um gestor de tráfego pago que tenha mais de 10 anos de experiência. Tá vendo que eu tô dando as informações certinhas? Sempre que eu quero que ele, antes dele me responder, eu peço para ele atuar como. Então, um gestor de tráfego pago. Para quem não entende, é aquelas anúncios que a gente faz. Então, ele tá me dando algumas informações de um gestor de tráfego pago, né? Como ele atua. Como um gestor de tráfego com experiência, posso ajudar a estratégia. Aqui estão algumas diretrizes e considerações importantes. Então, ele está me dando informações importantes sobre o assunto. Agora, eu posso pedir para ele. Monte um planejamento estratégico para anunciar produtos de maquiagem. Então tá vendo que ele vai me dando ali todos os dados que eu quero, vai me dando as informações. Eu quero aqui, ó, crie um perfil para um público feminino que usa maquiagem do Distrito Federal. Adicione informações para ficar completo. Então ele vai me dar o perfil. Então ele já me deu, ó. Ele criou um perfil que eu pedi para ele, cria um perfil do público. Então ele me deu aqui mais ou menos um perfil. Então eu vou ler para vocês, olha. 28 anos. Então, ó, por exemplo, ó, qual idade as mulheres, quais idades as mulheres mais usam maquiagem? Uma pergunta. Nem botei interrogação. Então ele tá me dando aqui, ó, os dados, tá? Embora algumas vezes eu use maquiagem, entendeu? Então ele já tá me dando os dados. Nessa faixa que eu uso maquiagem. Então aqui, aí ele tá me explicando as idades. Então eu posso pegar de 3 a 50 anos. Ou, né? Que é um público mais específico. Consultora de marketing. Ele me criou um perfil. Uma pessoa, como se fosse uma pessoa, Camila, chamada Camila. Então ele me dá as informações. Eu quero saber. Quero agora pegar algum conteúdo. Então eu posso vir aqui pesquisar. O que é o Chat GPT? Me deu uma explicação. É um modelo de linguagem. Agora, resuma e use linguajar simples. Claro. O ChatGPT é um programa de computador que sabe muitas coisas e pode conversar com pessoas. Ele tá falando de forma simples, mas é verdade. Ele tá conversando comigo. Ele aprendeu lendo textos da internet e entende como as palavras funcionam. Então ele lê as palavras, ele sabe o que cada palavra significa. E como um assistente que pode responder perguntas. Ele acabou de me responder uma pergunta. Dar conselhos e ajudar diferentes coisas usando mensagens de texto. Ele usa em tecnologia para entender o que as pessoas perguntam e fornece respostas úteis. Então ele me deu uma resposta simples como eu pedi. Então eu também posso perguntar, por exemplo, me recomende livros para persuasão. Pedi para ele recomendações de livro para persuasão. Ele tá me dando aqui o Influence de Psychology of Persuasion, do Robert B. de pré-persuasão, To Sell in Woman. O meu computador tá em inglês, então ele vai estar tudo em inglês.
traduza para o português. E, além disso, ele pode traduzir. Essa é uma das coisas mais tops que existe. O ChatGPT, ele pode me dar as informações em inglês, em outra língua, e eu posso pedir ele para traduzir. Então ele traduziu para mim os nomes. Ou então agora eu quero como posso monetizar um e-book. Então pronto, ele tá me dando um e-book. Ele tá me dando aqui as possibilidades, né, de como eu posso monetizar um e-book. Ah, eu quero outra estrutura, eu quero outra coisa. Gente, eu tô sem ideias de conteúdo. Me sugira 20 ideias para para produzir vídeos para um canal no YouTube sobre tecnologia, tutoriais de informática, etc. Ele acaba de me dar 20 ideias diferentes. Ele tá me dando aqui mais de 20 ideias de hack, truques, entendeu? Ó, dando exemplos. Então, ele tá me dando várias coisas que eu não teria ideia, mas eu tô aqui produzindo para vocês, entendeu? Então, por exemplo, um exemplo dessa aula, eu não fiz, mas, por exemplo, crie um roteiro para um vídeo onde eu explico sobre o chat GPT, sobre ele mesmo. Olha isso, ele acaba de me dar o roteiro criado, definido. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem muitas coisas. Então, assim, você precisa estruturar, pensa que você precisa dar as informações para ele da forma que você quer, e você precisa mostrar para ele o que você quer e direcionar as informações, tá? Eu espero que você esteja gostando dessa videoaula, praticamente, dessa aula. Eu espero que você esteja gostando de saber mais sobre o ChatGPT. E se você estiver gostando, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Aqui no canal a gente tem conteúdo de diversas áreas da tecnologia. Eu, como uma pessoa que atua na área, trabalhou na área, trabalha na área, busca ali o maior relacionamento, eu sempre tô envolvido, criando conteúdo e trazendo para vocês. Não só de cursos, mas de videoaulas para o YouTube, mas até mesmo de consultorias, mentorias e tudo que é relacionado, a gente tem que estar imerso naquele assunto, tá? Inclusive, vou trazer para vocês aqui mais um detalhe. Por exemplo, coisas relacionadas a outros assuntos. Me explique o que, ó, explique como funciona o YouTube. Então, tudo, curiosidade de pesquisa, de estudo, de tudo, você consegue pedir para ele. Então, utiliza ele da melhor forma, cria seu livro, cria conteúdo para as redes sociais, utilize as ferramentas, vá além dele. Tá com dúvida? Usa o ChatGPT, pesquisa mais, se aprofunda mais, aprenda sobre os prompts de comando do ChatGPT. Então, me dê exemplos de prompts, ó, de prompts de comando para o ChatGPT. Ele vai me dar aqui, entendeu? Ó, nesse caso, ele não vai me dar esses dados, mas ele tá me dizendo aqui algumas coisas sobre a linguagem, como ele foi programado e tudo mais. Então, todos os dados eu posso adquirir com ele, ou mesmo você pode vir aqui no YouTube e pesquisar sobre. Então, prompts de comando para o chat GPT e usar esses prompts, tá? Esses que são mais eficazes para você levar a pessoa, o chat GPT, na direção que você. Então, por exemplo, tá aqui vários, entendeu? Eu espero
de verdade que você tenha gostado. Eu falei um pouco mais, expliquei um pouco mais, disse com mais ou menos como ele funciona e trouxe esse conteúdo para vocês aprenderem mais sobre o ChatGPT, principalmente as pessoas aí que estão iniciando no uso da tecnologia, as pessoas que estão conhecendo o ChatGPT, a inteligência artificial. A gente tem uma playlist aqui no canal, é só você acessar, conhecer mais sobre como funciona, o que é aquilo, o que é isso, e toda essa estrutura. Vai ter mais aulas, podem já estar publicadas, eu espero que vocês assistam elas. Se vocês gostarem, compartilhem ela com os amigos, com as pessoas, com os familiares, para que eles conheçam e entendam mais sobre a estrutura, funcionamento e como usar ao seu favor, ok? Se você gostou, deixe o seu like se você estiver no YouTube. Se você estiver no Spotify, dá o seu favorito, manda para o seu amigo que precisa saber sobre esse conteúdo de ChatGPT. Se ficou alguma dúvida, se tiver lá no YouTube, você pode ir aqui na descrição mandar a sua pergunta que eu vou estar respondendo. Você do Spotify tem agora a opção de mandar perguntas, manda a pergunta para mim que eu vou estar respondendo. E se quiser me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, Alex Miranda Espíndola, eu publico alguns vídeos, estou lá sempre interagindo, publicando coisas do dia a dia, dos eventos, de tudo mais. E espero que vocês estejam aí acompanhando e contribuindo com toda a nossa comunidade, as pessoas que estão usando a tecnologia ao favor de forma benéfica, de forma maravilhosa, beleza? Eu trouxe para vocês aqui um conteúdo, expliquei mais sobre o ChatGPT, trouxe aqui sobre prompt, expliquei e mostrei na prática como a gente estrutura o perfil, monta o perfil no ChatGPT, traz toda essa de trazer, dizer para ele atuar como, perguntar para ele as coisas e em caso de dúvida, em caso de querer confirmar as informações, você vai até o YouTube, pesquisa, escreve lá, digita no Google, no YouTube, pesquisa mais sobre o assunto, vai aprender, cria ali resumos e estrutura o conteúdo. Você pode criar e-books, publicações e tudo mais, estudar usando o ChatGPT e entre outras diversas funcionalidades que estão aí disponível no mercado, beleza? E eu vejo você no nosso próximo vídeo ou conteúdo publicado aqui no YouTube ou no Spotify. Falou!